Hoje é uma data histórica no Brasil. Para você saber qual é essa data e ficar por dentro aí do comentário, espera rolar a vinheta e logo depois assista o vídeo completo, curta, se inscreva, compartilhe e, sobretudo, se possível, comente. De antemão eu agradeço a sua audiência. O Brasil chegou hoje à incrível marca de 100 mil mortos por Covid-19. Né? Hoje é 8 de agosto, né, de 2020 e essa data com certeza vai entrar para a história, assim como foi a data 16 de março, né? Quando a gente teve o primeiro óbito por Covid, 5 meses depois nós chegamos à marca das 100 mil mortes, né? Dos 100 mil óbitos. Para você ter uma ideia, até então, a gripe espanhola, né, lá em 1917, 1918, havia matado cerca de 33 a 35 mil pessoas, lembrando sempre a questão da subnotificação, né? Vamos entender que talvez naquela época a coisa era um pouco mais compreensível, né? Porque a população não tinha informação, não tinha internet, né? A comunidade científica também não tinha, né, instrumental para entender o comportamento daquela doença, e a gente chegou àquele número absurdo, mas simplesmente 1/3, né, do que está acontecendo hoje no Brasil. Tá? E aí, obviamente, que a história vai registrar, a história vai contar os responsáveis por essas mortes. Obviamente que não por todas as mortes, mas por uma parte considerável dela. O coronavírus aqui no Brasil ele tem alguns aspectos que merecem ser discutidos. Né? O primeiro deles, né, a gente teve informação de sobra para entender o que estava acontecendo na China, depois na Itália, Espanha, na Europa como todo, Inglaterra. Né? Então, mais do que nunca, a gente sabia da profilaxia, né, para atenuar, para tentar amenizar os efeitos dessa pandemia aqui no Brasil. Ali nas 2, 3 primeiras semanas, né, naquelas primeiras semanas, nas semanas de março e abril a coisa funcionou, a galera de fato entendeu o recado, né, e fez a quarentena, só que obviamente, para pegar um pouco leve, né, houve uma política ou uma informação de sinais contrários, né, pelo governo federal, através do presidente, e do Ministério da Saúde. Né? O Mandetta, que obviamente que a gente tem todas as críticas a ele, né? Porque obviamente que ele não milita no campo político que eu milito, né? Mas ele dava informações muito claras e muito importantes sobre o que acontecia. No entanto, o alto comissariado do governo federal preferiu levar a coisa para o lado da politicagem, sob um discurso aparentemente nobre de salvar a economia. E o que a gente está percebendo hoje é que não se salvou a economia, e obviamente, na minha opinião, né, e aí não é uma opinião simplesmente tirada da minha cabeça, é o que eu estou vendo, né, em relação a modelos matemáticos, em previsões, eu acho que a gente está muito longe de superar esta crise. Né? E aí, obviamente, que as pessoas que de repente contradizem essa teoria vai usar lá a coisa do Attila Yamarino, por exemplo. Mas ele previu 1 milhão de pessoas e isso não ocorreu. Bom, primeiro que a pandemia não acabou, né? E segundo, que ele não falou que chegaria a esse 1 milhão do nada. Se não fizesse o mínimo, né? Para combatê-la, como por exemplo usar uma simples máscara. Tipo assim, se a gente levasse as vidas da gente normais, né, a gente chegaria a 1 milhão. Né? Fato é que o Brasil hoje é o segundo país em mortes. Né? É um dos primeiros, se não me engano, é o primeiro país em morte diária. Tá?
a gente só perde em números absolutos para os Estados Unidos, tanto no número de óbitos quanto no número de novos infectados, né? E obviamente que o governo fica gastando muita energia com essa coisa de cloroquina para lá, cloroquina para cá. Tipo assim, eu não sou contrário, né, ao tratamento com ela. Sabe por quê? Porque eu seria contrário, deixa eu tentar especificar. Se o Ministério da Saúde acredita tanto, que faça um protocolo. Olha, pode usar que nós vamos dar todas as salvaguardas, né, para isso. Só que eles não fazem isso. Eles entregam nas mãos, né, de governadores, de prefeitos, de médicos, de familiares a responsabilidade por esse medicamento. Ora, a partir do momento que ninguém assume a responsabilidade, fica muito fácil. Aí você pode receitar o que você quiser, baseado simplesmente em opinião. Fato é que eu, na condição de professor de história, né, no futuro, eu terei a obrigação de contar essa história de como que as coisas aconteceram, né? Qual foi o papel, por exemplo, dos militares. Eu estou falando isso porque o ministro da Saúde hoje é um interino titular, né? Nunca vi isso. Ele é um militar da ativa. E assim como a gente sempre conta aquilo que aconteceu no Brasil nos anos 60, 70 e 80, a gente vai contar o que aconteceu nos anos 2000. Enfim, essa crise, mais do que nunca, ela tem culpados, ela tem, digamos, responsáveis, e a gente espera que, se nesse país houver um mínimo de justiça e um mínimo de dignidade, que essas pessoas sejam exemplarmente punidas.